Olá, pessoal. Então, vamos iniciar a nossa terceira aula do capítulo 5, beleza? Então, não se esqueçam que no meio da aula eu vou aparecer para fazer uma pergunta ou uma ou duas questões para o nosso controle, beleza? Então, boa aula. E a aula de agora é ainda em gramática sobre orações subordinadas coordenadas entre si, tudo bem? Então é isso, pessoal. Boa aula, até mais. Oi, galera, tudo bom? Vamos agora para a nossa parte final do capítulo 5, né? Então, nós estamos aqui estudando as orações subordinadas adverbiais, vendo todas as condições subordinativas adverbiais, trabalhando um pouquinho com elas. Então, a gente vai finalizar esse estudo, depois nós vamos falar das orações subordinadas coordenadas entre si, tá certo? Como é que seria isso? E depois a gente mostra um esboço, né, que traz as orações adverbiais com algumas conjunções para vocês, tá? Para que vocês possam se familiarizar cada vez mais com esse estudo, tá certo? Então vamos lá. As orações concessivas, o que é que seria concessiva? Exprime uma concessão. O que é uma concessão? É uma permissão, exprime um fato que a princípio poderia impedir o fato da oração principal, mas não impede. O que é uma concessão? Concessão é uma permissão para algo que não é comum poder acontecer. Preste atenção à frase. Choveu, embora a meteorologia previsse que não fosse chover. Olha aqui. Se a meteorologia prevê que não vai chover, o natural é o quê? Que não chova. Só que aconteceu o quê? Choveu. Então, embora a meteorologia previsse que não fosse chover, choveu. Então, o que é a concessão? É a permissão para algo que normalmente não aconteceria, ela acontece. Então, é a permissão para algo que normalmente não pode acontecer, mas ele passa a acontecer, tá? Embora fizesse calor, levei agasalho. Ó, o normal é se faz calor, você não leva agasalho. Então, ela permite que algo que não é comum acontecer poder se realizar, tá? Conformativa. Conformativa exprime um acordo, exprime uma adequação, exprime uma concordância entre as partes. Choveu conforme a meteorologia previu, né? Choveu conforme era previsto. Previram que fosse chover, choveu. Então houve uma conformidade, houve um acordo, houve uma aceitação, uma adequação. Fiz o bolo segundo ensina a receita. A receita ensinou o bolo, ensinou que ia fazer desse jeito, tinha que seguir passo a passo, eu fui lá, segui a receita e fiz o bolo. Então houve o quê? Uma conformidade. Proporcional. Proporcional está indicando o quê? Uma proporcionalidade. À medida que uma coisa aumenta, a outra também aumenta ou diminui. Pode ser uma força diretamente proporcional, que um aumenta, a outra também vai aumentar, mas também podem ser forças inversamente proporcionais. Uma diminui e a outra aumenta. Pode acontecer isso também, tá? Uma não anula a outra. A maioria dos exemplos que nós percebemos são diretamente proporcionais. À medida que falava, a mulher o espancava. Então, tem uma proporção, né? Uma coisa aumenta, a outra também vai aumentar. A proporção que ia estudando, mais ele aprendia a matéria. Quanto mais isso aqui vai acontecendo, né? Quanto mais ele estuda, mais a matéria vai ser aprendida. Então, existe essa proporção, mas também pode ser uma coisa inversamente proporcional. Não é muito comum de aparecer exemplos assim nos livros, mas se aparecer, não se assustem não. Temporal exprime uma ideia de tempo. Quando amanheceu, todos partiram. Mal você saiu, ele chegou. Então, ó, todos partiram. Quando foi que isso aconteceu? Quando amanheceu. Ele chegou. Quando foi que isso aconteceu? Mal você saiu. Esse mal não é o oposto de bem, tá? Esse mal aqui quer dizer logo o quê? Logo que você saiu, ele chegou. Então, existe uma questão da temporalidade. Todas essas classificações, elas exprimem um valor semântico. Então, ele pode muito bem, em uma prova, cobrar o valor semântico e não cobrar a classificação. Mas se você sabe a classificação, você sabe o valor semântico. Se você sabe o valor semântico, você sabe a classificação. Porque se eu sei que isso aqui é uma oração temporal, eu tenho que saber que ela me indica o quê? Tempo. Se eu sei que isso aqui me indica tempo, eu tenho que saber que ela é uma oração o quê? Temporal, tá certo? Lembrando que ela é uma subordinada adverbial temporal. Lembrando que todas essas que têm valor semântico de tempo, né, de proporção, de causa, de consequência, elas são orações adverbiais, para a gente não confundir com as outras orações subordinadas que tem, né? Que é a substantiva, as outras orações subordinadas que existem, a substantiva e a adjetiva, tá ok? Vamos lá. Final, exprime uma finalidade, um objetivo. Se você for lá para as aulas anteriores que foi falado sobre os adjuntos adverbiais, foi falado sobre o adjunto adverbial que exprime a finalidade, né? O fim, o objetivo, e está igualzinho aqui, ó, é questão de exprimir finalidade e objetivo, tá? Então, os lavradores esperavam a chuva para que não perdessem a colheita.
Para que não perdesse a colheita é o que? O objetivo. Eles esperavam a chuva para quê? Qual era o objetivo? Para que não perdesse a colheita. Vim aqui a fim de que você me explicasse as questões. Eu vim aqui para quê? Qual foi o objetivo? A fim de que você explicasse as questões. Tá certo? Condicional, exprime uma condição para que o fato aconteça. Se você não fizer isso, não conseguirá um bom resultado no exame. Caso não amanheça melhor, ficarei com você. Então aqui existe uma condição para que algo aconteça. Você não conseguirá um bom resultado de qualquer maneira se você não fizer isso. Eu ficarei com você de qualquer maneira só se você não amanhecer melhor. Tá certo? Então a condição ela permite que algo possa acontecer. Tá certo? Beleza? Ela dá a condição para que aquilo ali aconteça, mas aquilo ali só vai acontecer se essa condição aqui for cumprida, tá certo? Ela não vai acontecer de qualquer maneira, não é uma certeza que aquilo ali vai acontecer de qualquer maneira porque eu quero, não. Existe uma condição que vai permitir que aquilo ali aconteça ou não, tá certo? Orações subordinadas coordenadas entre si. Vixe, professor, isso agora complicou, nunca ouvi falar nisso. O que acontece? Existem as orações coordenadas, existem as orações subordinadas. Então tem uma diferença aí, né? As orações subordinadas, elas podem conviver com as orações subordinadas numa mesma frase sem nenhum problema. E eu posso ter as orações subordinadas entre elas. Eu posso ter no mesmo período uma oração substantiva que se junta com adjetiva, que se junta com adverbial. Então uma não exclui a outra. E eu posso ter toda essa complexidade e ainda juntar com as orações coordenadas. Quando eu tenho essas orações subordinadas coordenadas entre si, nós podemos dizer que nós temos um período que existe uma complexidade muito maior. Porque quando nós estamos estudando, a gente tem uma oração substantiva, né? Nós temos aqui uma oração adverbial, nós temos aqui a oração adjetiva, e outra coisa é você juntar todas essas três. E quando você ainda junta todas essas três com a coordenada, nós temos um período misto. Quando você for estudar em algum lugar, né, no nosso próprio livro, tiver lá a expressão período misto é quando você junta orações subordinadas com orações coordenadas. Os exemplos que estão trazidos aqui para vocês, eles são orações que estão, as orações subordinadas coordenadas entre elas, ou seja, é simplesmente as orações subordinadas que estão juntas, né? Que elas estão conectadas umas às outras. Se além disso aqui eu ainda colocasse as orações coordenadas, aí nós teríamos o período misto, ou que nós podemos chamar também de orações complexas também, tá? É a mesma nomenclatura. Então, ó, quando chove, poucos pais levam seus filhos ao posto de saúde que fica no centro da cidade. Então aqui você tem uma oração adverbial temporal, ó, quando chove. Toda essa oração aqui, ela vai ser uma oração principal. Só que dentro dessa oração principal existe uma oração adjetiva restritiva. É qualquer posto de saúde? Não, é o que fica dentro da cidade. Professor, e essa estrutura toda ela pode acontecer sem nenhum problema. Ela é um período rico, né? Vocês vão ver que quanto mais vocês vão escrever, quanto mais vocês se apropriam da técnica da escrita, da leitura, vocês vão construir períodos dessa maneira. Períodos que envolvam as orações subordinadas, né, conectadas entre elas, né, coordenadas entre si, que uma vai completando a ideia da outra, vai trazendo mais informações, às vezes até um insiro as orações coordenadas também, tá certo? E uma coisa não anula a outra, ao contrário, isso torna o texto mais rico, tá? Então aqui você, recapitulando, tá? Nós temos uma oração aqui adverbial. Aqui nós temos uma oração principal, porque se nós voltarmos aqui, a oração temporal, ó, você tem aqui a oração adverbial e essa outra é a principal. Beleza, mas ela parou aqui, né? Quando eu venho para cá, você tem nós temos aqui uma oração adverbial, mas aqui você tem uma oração principal. Só que dentro da principal, você tem aqui uma oração adjetiva restritiva, tá certo? Ok. Vamos ver aqui outro exemplo. O coronavírus, que pode matar e que tem preocupado as autoridades. Aqui não tem essa crase, tá, gente? Foi uma falhazinha aqui da gráfica. O coronavírus, que pode matar e que tem preocupado as autoridades, né? Preocupado os governantes, então não tem essa crase aqui, tá certo? Um erro de digitação, desculpa, na gráfica não, digitação. Então, o que é que acontece? O coronavírus assusta é a oração principal. Você separa o coronavírus. Depois tem o coronavírus pode matar, o coronavírus tem preocupado as autoridades. Quando a gente junta todas essas frases numa só, para ficar evitando a repetição da palavra coronavírus, aí você tem o coronavírus que pode matar e que tem preocupado as autoridades, assusta. Então você tem aqui a oração principal e tudo isso aqui, você tem uma oração adjetiva explicativa.
Por que ela é explicativa? Porque ela está entre vírgulas, então obrigatoriamente ela não pode ser mais restritiva. Mas preste atenção que eu estou dando características próprias do coronavírus. O fato dele poder matar, infelizmente, e dele estar preocupando as autoridades. Só que aí você tem um I, né? Você está coordenando essas duas orações. Tanto essa oração aqui como essa oração, elas têm a mesma função, elas têm o mesmo valor, tá certo? E elas estão conectadas, coordenadas pelo I, pela conjunção aí, tá certo? Beleza? Então, coronavírus, que pode matar e que tem preocupado as autoridades, assusta, ok? Vamos supor que fosse assim, o coronavírus que pode matar e tem preocupado as autoridades, assusta e amedronta os moradores. Então, além de ter uma oração principal e você tem uma oração adjetiva explicativa, né, você também teria uma oração coordenada aditiva. O coronavírus assusta e preocupa os moradores, tá? Então você pode ter, eu posso tornar esse texto aqui, essa frase, um período misto, né, uma oração complexa que junta a oração coordenada com as orações subordinadas, tá certo? Então uma coisa não anula a outra e como eu disse, cada vez mais que você vai se aperfeiçoando, mais você vai fazer uso dessas orações e mais você vai fazer uso dos períodos mistos, das orações complexas, tá? Vamos lá. Olha essa aqui como está mais interessante. O médico sanitarista que informou que a vacinação começaria ontem deu sinais de que toda a população seria atendida, conforme o anúncio que foi divulgado pela Secretaria de Saúde. Eita, professor, aí o negócio agora complicou, né? Está bem denso, tanto de classificação aí, mas a gente pode fazer isso pausadamente e fica bem tranquilo. O médico sanitarista, a oração principal, que informou, é qualquer médico sanitarista, que informou que a vacinação começaria ontem. Então, tudo isso aqui, quem informou que a vacinação começaria ontem, é a oração adjetiva restritiva. Só que dentro dessa oração adjetiva restritiva, eu tenho uma oração objetiva direta. Quem informa algo. Ele informou o que? Isso, Eu posso trocar tudo o que foi que ele informou, que a vacinação começaria ontem. Então, tudo isso aqui é o objeto direto de informar. Quem informa algo. Só que existe um verbo bem aqui, começaria. Então, você tem uma oração substantiva objetiva direta. E olha como eu posso trocar por isso. O médico informou isso, né? Só que ele informou o quê? O médico sanitarista deu sinais de que toda a população seria atendida. Quem dá sinal de algo, de alguma coisa, né? Então, de que toda a população seria atendida é uma oração completiva nominal, Você tem aqui uma preposição. Lembra que eu falei para vocês que quando existe uma preposição do lado do que, e essa oração pode ser trocada por isso, deu sinais disso. Ou ela vai ser objetiva indireta, ou ela vai ser completiva nominal. Volte lá nas aulas, pegue a aula anterior que está lá na oração objetiva indireta e logo depois eu falei das orações subordinadas, substantivas, completivas nominais. E aí, se por acaso tem uma preposição e está do lado de um substantivo, essa oração aqui é completiva nominal. Então, deu sinais de que toda a população seria atendida. Beleza. Conforme o anúncio que foi divulgado pela Secretaria da Saúde. Conforme um anúncio que foi divulgado pela Secretaria da Saúde, nós temos uma oração adverbial conformativa. Porque você tem aqui o conforme, tá certo? Isso aqui poderia estar no começo da frase, conforme o anúncio que foi divulgado pela Secretaria da Saúde, o médico sanitarista sem nenhum problema. Como ela é uma oração adverbial, ela pode ser móvel. Eu posso colocar ela aqui, posso colocar ela no meio da frase, ficaria mais complexo. Mas pode ser também. E eu posso colocar ela também no começo da frase. Mas lembre que essa vírgula aqui, ela não é obrigatória, porque o advérbio está no final, né? A expressão adverbial está no final. Se ela estiver no começo, a vírgula é obrigatória. Se estiver no meio, ela tem que ter as vírgulas. Se ela estiver aqui no final, eu posso decidir se eu vou colocar a vírgula ou não. Como se trata de um período relativamente grande, com várias orações, é interessante essa vírgula aqui para não gerar nenhuma interpretação dúbia, né? Não gerar nenhuma dúvida aí. Tá ok? Outra coisa, vejam que nessa oração adverbial conformativa, eu tenho também uma oração restritiva. Quando eu digo conforme o anúncio, foi qualquer anúncio? Não. O anúncio que foi divulgado pela Secretaria de Saúde. Então, dentro dessa oração aqui, adverbial conformativa, eu também tenho outra oração adjetiva restritiva. Porque do mesmo jeito que não foi qualquer médico sanitarista, foi o que informou que a vacina começaria ontem, não foi qualquer anúncio. Foi o anúncio que foi divulgado pela Secretaria de Saúde. Então, tem uma oração dentro da outra. Por isso que nós falamos de orações subordinadas coordenadas entre si. Tá certo? Que é o que está sendo linkado aqui para vocês. Porque uma está ligada à outra, está conectado para formar essa estrutura
tão legal, tão interessante aí, tá ok? Vamos analisar esse outro aqui pra gente, tá certo? Quando analisar o desempenho da economia brasileira, ó, aqui você tem uma oração temporal, né? Não resta dúvida, a vírgula bem aqui, então essa aqui já fica moleza pra gente, já tá aí, no caso, a oração adverbial temporal, né? Os médicos, os empresários afirmaram. Então, quem afirma, afirma algo. Eles afirmaram o quê? Que a produção estava muito razoável. Então, aqui é uma oração substantiva objetiva direta, que está presa a essa aqui, ó, a oração principal. Então, você tem uma oração adverbial, aqui você tem uma oração principal, só que dentro dessa principal existe uma objetiva direta. Veja que uma está conectada à outra, por isso que elas são coordenadas entre si, tá certo? Então, você tem uma oração objetiva direta que está presa a essa oração, tá certo? E aqui você tem, ó, já que tinham recebido poucos incentivos... Calma, deixa eu voltar. Já que tinham recebido poucos incentivos governamentais. Então, dentro dessa oração aqui, no final dela, você tem uma oração causal. Professor, eu posso ter no mesmo período duas orações adverbiais sem nenhum problema. Você está vendo aqui. Você tem uma oração temporal e dentro dessa oração temporal existe uma oração principal e dentro dessa oração principal também está vinculada a ela outra oração adverbial causal. Então, você tem uma causa, você tem uma oração temporal ligada a essa oração principal e dentro dessa oração principal você tem uma oração objetiva direta. Uma não exclui a outra em hipótese alguma. Lembrem disso aí. E nós estamos mostrando uma oração, um nível bem avançado das orações. Não venham direto para cá. Peguem as orações passo a passo, as orações substantivas, depois as orações adjetivas, depois as orações adverbiais. Como você quer trabalhar com elas, fica muito ao seu critério. Você pode começar pelas adverbiais, pela adjetiva, pela substantiva. O importante é que você veja todas. E nas orações adverbiais, muito cuidado com essa interpretação que é feita, porque você tem 9 categorias. Alguns livros trazem a locativa e trazem a modal. Além daquelas 9 que eu coloquei para vocês, ainda tem a modal e a locativa, mas são poucos os livros que trazem isso. Então, fica só com essas que estão que foram mostradas para vocês, foram expostas, está de bom tamanho. Você aprende, né, memoriza o valor semântico, veja as conjunções que encabeçam, que introduzem essas orações. Aí depois você pode ir para as adjetivas, para as substantivas. O percurso que você vai escolher, se é começar pela substantiva, adjetiva ou adverbial, isso aí é uma coisa muito sua, você decide, tá? Mas o importante é que você passe por cada uma delas. E depois que você tiver se apropriado delas, aí você vem para cá. Porque você vier direto para cá, corre se você achar uma coisa muito complexa. E depois que você faz o estudo dessas orações, fica uma coisa bem simples de você entender. Não fica nada de outro mundo. Mas é preciso fazer esse passo a passo, tá certo? Para que a gente possa entender direitinho como é que isso aqui vai funcionar. Tá ok? Então, pessoal, considerando que já assistimos o vídeo, a aula sobre orações subordinadas, coordenadas entre si, vamos aqui às questões que eu preparei para vocês, para a gente ter uma noção de como está sendo o aproveitamento da aula, tudo bem? Então, nós temos aqui as orações subordinadas, coordenadas entre si. O que isso quer dizer? Como viram na aula, que eu posso ter uma oração principal e, além disso, eu posso ter mais de 2 orações subordinadas que estarão coordenadas, tudo bem? Vamos lá. O que acontece? Eu tenho que encontrar a minha oração principal, observando que as orações subordinadas iniciam com a conjunção. Então, aqui, eu já encontrei a conjunção que, beleza, então aqui eu tenho uma oração subordinada, e aqui eu tenho outra conjunção que seria a minha segunda conjunção subordinada, beleza? Então, observem que eu tenho aqui a minha principal. As pessoas... Aqui está errado, né? As pessoas sabem, tá? As pessoas sabem que a higiene é importante e que o vírus é praticamente letal. Então, as pessoas sabem, eu tenho a minha oração principal e aqui eu tenho as minhas 2 orações subordinadas. Lembraram que quando eu tenho uma oração subordinada, como essa aqui, por exemplo, eu posso trocar por isso. Então, as pessoas sabem isso e sabem também isso, tudo bem? Então, eu tenho dois isso. O que seria isso? Ficou muito isso, né? Ficou bem redundante. Mas, assim, as pessoas sabem isso e isso. Então, esses 2 issos, eles conseguem ali ser o quê? A coordenação entre 2 orações subordinadas objetivas diretas. Por quê?
Quando eu tenho o verbo saber, olha, as pessoas sabem. Elas sabem o quê? Isso. Então, isso é o objeto direto do verbo saber. E eu, como eu tenho dois, então aqui eu tenho duas orações subordinadas, objetivas diretas, beleza? Coordenadas pela conjunção e. E a conjunção e é aditiva, né? Então, ela vai adicionar mais um elemento. As pessoas sabem isso e isso. Então, nesse caso, orações subordinadas, coordenadas, objetivas, direta. Então, façam aqui essas duas questões aqui, tá? Os alunos que são conscientes e que estudam na quarentena terão sucesso. E o outro é, se você ficar ou sair, o problema é seu. Beleza? Então, façam aí e não esqueçam de enviar para o meu e-mail, tudo bem? Estou aguardando lá. Boa sorte. Valeu. Gente, agora eu quero mostrar para vocês ali uma anotação que eu fiz para vocês, mostrando as conjunções, tá? Para que a gente possa fechar todo esse assunto aqui para a gente, tá ok? Vamos lá comigo? Beleza? Vamos lá, gente, continuando aqui, eu coloquei para vocês aqui na lousa a classificação das orações adverbiais, como nós vimos há pouco, e aqui eu coloquei algumas conjunções que encabeçam, conjunções e locuções conjuntivas, lembrando que conjunção é uma palavra só, locução conjuntiva quando eu tenho duas palavras ou mais, que encabeçam as orações adverbiais. É interessante que você, em casa, veja algumas, né, que você procure memorizar. São palavras, são expressões que vocês conhecem, não é nada de outro mundo, tá certo? Para que vocês possam se apropriar disso e cada vez mais vocês poderem utilizar isso nas suas provas de redação e quando tiver questões sobre classificação de oração adverbial, vocês poderem resolver de forma efetiva. Então aqui, por exemplo, a conformativa, nós temos o conforme, o segundo. Então teve o conforme, o segundo, não tem o que pensar, ela vai ser uma oração conformativa. O já que, o visto que, vai ser causal. A condicional, você tem um se, você tem um mas façam sempre essa interpretação. Olhem na oração, leiam e percebam se existe uma condição para que algo aconteça. Não percam a veia interpretativa, tá? Não percam o percurso da interpretação. Comparativa, você tem um mais do que, tão quanto, tanto quanto, o mais do que, menos do que. Consecutiva, o tanto que, o tão que, estou colocando para vocês, não são só esses dois, né? Esses dois conectivos, existem outros também. Aí eu quero chamar a atenção para vocês de uma observação que eu fiz aqui, tá certo? Que pode ser a dúvida de alguns de vocês, que é a questão causa, consequência e conclusão. A causa e a consequência, na mesma frase, ela existe. O que vai fazer que ela seja causa e consequência é a conjunção ou locução conjuntiva presente nela. Por isso que é bom que eu memorize, que eu me intere, né? Que eu me familiarize com essas conjunções, com essas locuções conjuntivas, dependendo do que for. Porque às vezes a gente fica na dúvida, é causa ou consequência? Porque às vezes pode ser que não tenha destacado nada. E eu vou ter que saber se é causa ou consequência. Como é que eu percebo isso? Pela conjunção. A gramática é o que está escrito. Lembrando que quando eu tenho um causa, eu tenho consequência, quando eu tenho consequência, eu tenho um causa. Eu não tenho como dissociar, porque um é produto do outro e a outra é o que dá origem à consequência. Então não tem como eu dissociar, tá certo? O que vai fazer que é causa e consequência é o que está escrito, tá certo? Se tiver destacado, aí fica mais fácil, porque o que está destacado acontece antes, é causa. Se o que está destacado acontece depois, é a consequência. E a conclusão, ela tem um caráter meio de consequência, né? Mas o que é que vai fazer com que eu classifique a conclusão como conclusão? As conjunções. Por isso, portanto, então aqui eu coloquei para você, a conclusão, ela indica uma oração coordenada, a causa e a consequência, ela indica uma oração adverbial, que eu botei adverbiais porque no caso aqui são duas, tá? Então, só para vocês lembrarem disso aí. E voltando aqui, nós temos a concessiva. Concessiva é a permissão para algo que não é comum aconteça, a permissão para que algo que não é comum poder acontecer, né? Aí você tem embora, mesmo que, um ainda que. Afinal é a finalidade, é o meu objetivo, é a meta. Então nós temos a fim de que, nós temos o para que, tá certo? Temporal, nós temos o quando, o assim que, o enquanto, logo que. Tudo isso está indicando o quê? Quando é que algo vai acontecer? Então está ligado a isso. A interpretação está ligado à temporalidade. Mais do que é importante você fazer essa memorização, né, se apropriar dessas conjunções, tudo, mas isso aí não vai dar para você a nota 10 em redação, não vai dar para você a nota 10 em gramática, porque você não pode deixar de lado a interpretação. O importante é você memorizar para você se apropriar, usar, né, poder diversificar, mas é importante também que você faça essa interpretação, para que você possa ter isso, tanto na prova de gramática, como também na parte de redação, tá ok? E para terminar, nós temos aqui a proporcional.
que é aquela que indica a proporcionalidade. Eu coloquei para vocês a medida que, a proporção que. Então, pegou essas expressões, não tem nem muito o que pensar. Elas, obrigatoriamente, elas têm que ser dessa maneira aqui, porque elas são cristalizadas, elas não têm a possibilidade de ser outra coisa. Agora, existem conjunções, depois vocês vão estudar isso, que ela pode ter mais de uma classificação. E aí, por que eu disse para você que você não pode perder a veia interpretativa? Porque quem vai matar a questão, resolver, né, digamos, a parada toda, é a sua interpretação. Tá certo? Minha gente, então nós estamos terminando aqui nosso capítulo 5. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam resolver todos os exercícios e obter isso no assunto, tanto do texto dissertativo argumentativo, como no assunto das orações subordinadas. Tá ok? E dos adjuntos adverbiais. Tchau, pessoal. Até a próxima.